Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica com o sinal de nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos diante de Deus, nosso Pai, pedir perdão pelos nossos pecados e ao mesmo tempo que pedirmos perdão, vamos tirar toda a raiz do ressentimento, da mágoa do nosso coração e também oferecer como sacrifício a Deus o perdão àqueles que nos ofenderam, que esse é o sacrifício que mais agrada a Deus, o coração arrependido e o coração sem mágoa. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, verso 12.17 a 20. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Vejamos, pois, se é verdade o que ele diz e comprovemos o que vai acontecer com ele. Se de fato o justo é filho de Deus, Deus o defenderá e o livrará das mãos dos seus inimigos. Vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar sua paciência. Vamos condená-lo à morte vergonhosa, porque, de acordo com suas palavras, virá alguém em seu socorro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 53. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Reze comigo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece e escutai as palavras que eu digo. Reze comigo. É o Senhor quem sustenta a minha vida, pois contra mim orgulhosos se insurgem e violentos perseguem-me a vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta minha vida. Reze comigo.
É o Senhor quem sustenta a minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício de coração e com muita alegria. Quero louvar ao Senhor vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. Reze comigo. É o Senhor quem sustenta a minha vida. Segunda leitura. Leitura da carta de São Tiago, capítulo 3, verso 16 ao capítulo 4, verso 3. Caríssimos, onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e nem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Não vêm justamente das paixões que estão em conflito dentro de vós? Cobiçais, mas não conseguis ter? Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito? Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir? E a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis, porque pedis mal, pois só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, verso 30 a 37. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pelo Evangelho, o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 14. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação,
Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Muito entusiasmante o Evangelho de hoje. E se juntando à primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, verso 12.17 a 20, onde vai justamente direcionarmos para aquilo que é o propósito da vida cristã também hoje. Os ímpios, vai dizer logo no versículo 12, os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda, ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Jesus, em um momento, ele vai dizer para os discípulos na Galileia que ele haveria de ser perseguido, morto, ultrajado, entregue na mão dos pagãos. Os discípulos não compreenderam, mas vejamos, está aqui nessa leitura do livro da Sabedoria, que o que iria acontecer com Jesus, de fato se referia ao justo, o Filho de Deus, que viria para vencer a morte, mas ele seria entregue nas mãos dos inimigos, mas da prova como eles fizeram, justamente se concretiza assim no versículo 19 desse mesmo capítulo do livro da Sabedoria, como eles vão dizer, como está na profecia da boca desse profeta: vamos pô-lo à prova com ofensas e torturas para ver a sua serenidade e provar a sua paciência. Jesus ele veio para ser justamente exaltado na morte, ressuscitou e nos salvou, venceu a morte. E o Salmo responsorial vai cantar: é o Senhor quem sustenta a minha vida, e vamos aqui repetir: é o Senhor quem sustenta a minha vida, para passarmos para a segunda leitura de Tiago, quando ele vai nos advertir, nos orientar, no capítulo 3, verso de 6 ao capítulo 4, verso 3, sobre a inveja. Onde há inveja e rivalidade, aí está a desordem, toda espécie de obras más. Inveja causa desordem, rivalidade. E por outra parte, a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. Tiago ele vai mostrar o que é contrário à sabedoria de Deus, que é a inveja, a rivalidade, a contenda. O fruto da justiça é semeado através da sabedoria, que é a paz para aqueles que promovem a paz. Quem promove a paz está fazendo dar frutos os dons de Deus, que é a sabedoria, e os 7 dons jamais. De onde vêm as guerras, como vai perguntar justamente Tiago? De onde vêm as brigas? Vem justamente das paixões, que vai gerando conflito dentro da pessoa. Quando vem a cobiça, quando a pessoa consegue ter tudo que tem, que ela vai pensar em matar, vai cultivar inveja, porque quando ele começa a ter muito, ele vai ver sempre alguém que tem mais. Aí vem a inveja, a disputa. E quando ele não consegue ter êxito para ter mais do que aquele que tem mais, ele vai brigar, vai matar, vai fazer guerra. Como isso acontece no meio dos poderosos. E vamos ser um pouquinho até mais sinceros, no meio dos governantes, não é verdade? Porque eles querem ter êxito, mais êxito, para mostrar que eles têm mais poder do que o outro. E aí está a razão.
que também acontece no meio de nós, não é só dos grandes, não. Às vezes até na comunidade há essa disputa em lideranças, entre lideranças. Mas para podermos recebermos as graças de Deus, devemos nos afastar desse espírito de contenda, de inveja, de disputa, como vai falar Tiago, porque quando queremos receber, nós pedimos, mas pedimos mal. Por que pedimos mal? Porque quando queremos receber e conseguirmos alcançar justamente aquilo que pedimos, o que nós vamos pensar em fazer? Esbanjar e se colocar tudo aquilo que recebemos nos prazeres. E Deus, Ele não permite isso no meio dos seus discípulos. Não permite. Deus, Ele é o Deus que Ele cuida de nós. Ele vai poldar-nos. Se nós nos entregarmos à vontade de Deus, Ele não permitirá que as riquezas nos sufoquem, porque nós confiamos nele. Mas quem confia nas riquezas, Deus deixa seguir os seus caprichos, porque Deus respeita. Deus respeita o livre-arbítrio de cada decisão. Quem coloca a sua confiança no dinheiro, nas riquezas, vai entrar por esse mundo de ter, possuir, querer ter mais, matar, roubar e fazer mal e esbanjar e pecar. E vai receber o prêmio da vida eterna? De forma nenhuma. E Marcos capítulo 9, verso 30 a 37, um belíssimo momento em que Jesus vai catequizar os discípulos. Ele vai se retirar com os discípulos para um lugar afastado. Isso é um momento que nos desperta até da necessidade que nós temos que nos afastar muitas vezes do mundo. E hoje está tão difícil da gente se afastar do mundo, não é verdade? O celular mesmo não sai das mãos. Sempre queremos ir atrás da notícia nova. Sempre queremos ir atrás do que se passa nas redes sociais. Sempre queremos ir atrás de uma frase nova. Sempre queremos ir atrás, e não fazemos aquilo que Jesus fez com os discípulos, porque diz assim o Evangelho: Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estivesse, pois estava ensinando a seus discípulos. E Jesus quer nos ensinar muitas vezes, ele quer esse retiro conosco, mas nós não damos ouvido para escutar o Mestre. O nosso coração muitas vezes está obcecado nas nossas más inclinações, deixamos que os barulhos, os prazeres, as buscas de querer ter mais, as preocupações da vida vão nos sufocando. E o que Jesus quer dizer para nós? Ele quer dizer que o Filho do Homem, como ele disse, vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Jesus está nos garantindo aí a vida eterna. E está nos dizendo também, e que nós, irmãos e irmãs, possamos compreender, que nós não passaremos por essa vida para termos vantagem sobre o Mestre. Se eles fizeram isso com o Mestre, conosco não vai ser diferente. E se nós queremos alcançar a vida eterna, devemos nos alegrar com cada passo da cruz do Calvário que carregamos, nos solidarizando com esse Cristo que morreu por nós, oferecendo também o nosso sacrifício, não murmurando diante das dificuldades. Porque os discípulos, eles não entenderam e eles vão praticar justamente pelo caminho aquilo que Tiago vai justamente exortar. Cuidado, ter cuidado, para que nós perseveramos naquela doutrina de Jesus, que quer dizer a pobreza de espírito, porque eles discutiam entre eles quem era o maior, depois do Mestre ter dito que ele ia padecer, ia morrer, ia ser crucificado. Eles, porém,
não entendendo pelo caminho, em vez de estarem se preparando para aquele momento em que Jesus ia ser entregue, talvez alguns deles serem crucificados também com o Mestre, mas não, estavam assim buscando de outra forma entender. E o sentido isso para a nossa caminhada é profundo, é o sentido de como Cristo pegou aquela criança, colocou no meio deles e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. Nós colocarmos dentro do nosso coração o sentido da nossa caminhada a partir do que uma criança significa, o significado de uma criança na vida de uma pessoa que segue Jesus é acolher, é escutar, é obedecer, é fazer como ele mandou. É assim que a criança faz. Ela confia tanto no pai e na mãe que tudo que o pai e a mãe vai falar, ela vai obedecer, ela vai fazer como ele mandou. E nós devemos ter, como essa catequese hoje, esse ensino do Mestre na nossa vida. Devemos caminhar. E Jesus vai perguntar para nós: o que vocês discutem pelo caminho? O que eu discuto pelo meu caminhar? Será que eu tenho dado esse ouvido para a escuta das palavras do Mestre? Do que o caminho que nós vamos passar não é um caminho de descobertas de riqueza neste mundo, mas o caminho de renúncia, um caminho onde a pobreza vai justamente nos diferenciar das pessoas do mundo? Como crianças, devemos abraçar as causas do Evangelho, devemos buscar nos alegrar com Cristo, porque as crianças se aproximavam de Jesus com essa alegria tão profunda. E Jesus dizia: deixai vir a minhas crianças. É assim que Jesus quer cada um de nós, puros em nosso proceder na caminhada, na direção do Mestre, sem buscar pelos interesses aquilo que o Evangelho não nos promete, que é alegria neste mundo e realizações onde uns vão ter mais do que o outro. A nova sociedade proposta por Jesus prevê que todos sejam irmãos, que todos dividam o que tenham, que não haja necessitados entre nós. Todos somos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai Celeste e regidos pela exigência do serviço fraterno que nos propõe o Evangelho hoje. Na Eucaristia, devemos encontrar nesse alimento Jesus, que nos fará propor um caminho novo, um serviço fraterno em meio às provações da vida que nos surgirão. Discípulos missionários queremos ser, não é verdade? Então vamos semear o fruto da justiça, que é a paz, sem ambicionar honrarias e riquezas nesse mundo. Peçamos ao Senhor, nesta liturgia, que a nossa prática religiosa nunca se confunda com a busca de prestígio e poder. Ó Jesus Mestre, atravessas a Galileia focado na tua missão de libertar os oprimidos. Teus discípulos, ao invés, estão preocupados em saber qual deles é o maior. Esclareces que na tua comunidade maior é o que serve a todos. Dá-nos a graça de entender e praticar tuas sábias exigências. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia as graças derramadas
sobre mim. Ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique, concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos abrir a Bíblia, porque na Bíblia vamos rezar os salmos, os hinos, os cânticos, os louvores. Vamos louvar a Deus, portanto, é o momento único que nós temos que nos unir com Cristo, por Cristo, em Cristo, porque hoje nós celebramos a Eucaristia, hoje nos alimentamos da Eucaristia. E agora também é necessário nos alimentarmos da palavra, e as laudes é a palavra, porque lá vamos ler os salmos, os hinos, os cânticos, meditarmos e renovarmos-nos interiormente pelo ouvir que Cristo quer de nós. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixa aqui embaixo seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos, Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.